nunca vai nos impedir de passarmos por dificuldades, por momentos adversos. Algumas pessoas creem que quando entregam a sua vida para Cristo, elas vão passar uma vida sem problemas, sem lutas, e isso não é verdade. Muito pelo contrário. De repente, quem sabe, quanto mais compromisso tenhamos com Cristo, mais dificuldades nós possamos ter, devido justamente este compromisso com Cristo, a sua palavra, o reino de Deus, e é claro, lutando contra o reino das trevas, lutando contra as obras da carne, contra pessoas que, infelizmente, porque estão vivendo no reino das trevas, não querem que o reino de Deus venha estar crescendo e se desenvolvendo. Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouvistes de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, esta fidelidade e idoneidade que Paulo está cobrando de Timóteo para que transmita a outras pessoas, é claro, não vão nos impedir de passarmos por lutas, por adversidades, por problemas, por dificuldades, muito pelo contrário. A fidelidade a Deus não nos isenta dos problemas. No capítulo 3 do profeta Abacuque, a partir do versículo 17, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Mesmo o profeta Abacuque sendo uma pessoa de Deus, um profeta de Deus, clamando por avivamento, buscando por avivamento, nem isso o fez deixar de passar por esta situação, esta circunstância de necessidade, de problemas, de lutas, de adversidade, devido ao quê? Problema na agricultura e na pecuária, falta de mantimento, tanto vegetal quanto o animal, quanto o leite da vaca, das cabras, enfim, ele passou por essa dificuldade, mesmo ele comprometido com Deus, mesmo ele sendo fiel a Deus, mesmo ele sendo homem de Deus, ele passou por essas dificuldades. E algumas pessoas querem fugir de uma realidade. As pessoas querem fugir de, por exemplo, eu entrego minha vida para Jesus, acabou-se os meus problemas, o país pode estar em crise, mas eu estou em Cristo, como muitas vezes nós ouvimos, mas isto não é uma realidade bíblica, muito pelo contrário. O profeta está dizendo: olha, os problemas estão aí, as dificuldades estão aí, todavia eu me alegro no Senhor. Aí muda a questão, muda o cenário, aí muda a situação, a circunstância, porque ele está firmado em Deus, ele está firmado na palavra do Senhor, ele está cumprindo o seu chamado, e é claro, ele está ciente que Deus é o Deus da sua salvação, e em algum momento vai surgir sim a providência de Deus, mas os problemas, mesmo nós sendo cristãos, mesmo sendo servos de Deus, nós vamos passar por eles também. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 21 e 22. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, quando na época de Paulo, na época dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus Cristo lá atrás, uma das coisas que eles falavam logo de início para aqueles que estavam sendo iniciados na fé é justamente sobre estas circunstâncias, muitas tribulações que estarão chegando, que vão realmente fazer parte da vida e do cotidiano do cristão. Eles não isentavam os cristãos dos problemas, pelo contrário, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não é que as tribulações vão nos levar e fazer entrar no reino de Deus, não é isso, mas as tribulações acompanham aqueles que vão adentrar o reino de Deus, o reino dos céus. Então, eu entendo aqui que o evangelho, quando era pregado, era um evangelho que trazia uma sinceridade, uma transparência muito grande, mostrando a realidade para as pessoas. Então as pessoas, elas não adentravam no evangelho sem saber as dificuldades, os problemas, as lutas que iriam enfrentar, inclusive a própria circunstância da morte, porque haveria perseguições, haveriam lutas, e os cristãos, é claro, seriam
muitas das vezes mortos por amor a Cristo e a sua palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então o apóstolo Paulo, ele passou por muitas dificuldades, muitas situações adversas, muitos problemas, muitas lutas exteriores, os problemas, as perseguições, os falsos irmãos, falsos crentes que estavam infiltrados no meio das igrejas, e Paulo passou por tudo isso. Paulo passou fome, Paulo passou frio, ele teve as dificuldades, mas mesmo assim Paulo continuou a caminhada cristã, a jornada cristã. E ele ainda vai dizer, além das coisas exteriores, os problemas exteriores, alguns que eu acabei de citar, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ainda havia esta dificuldade em Paulo, o cuidado, o zelo que ele tinha por todas as igrejas. A dificuldade que muitos cristãos imaturos ainda estavam vivendo, e Paulo estava instruindo esses cristãos imaturos as lutas dentro das igrejas por do pecado. Então nós não estamos isentos dos problemas, das lutas, mesmo quando estamos compromissados com Cristo e a sua palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Observa que o apóstolo João, ele mesmo sendo fiel a Cristo e ao Evangelho do Senhor, mesmo ele sendo uma pessoa de Deus, ele passou por dificuldades. Nós observamos o texto que João está preso na ilha de Patmos. Mas por que é que ele está preso na ilha de Patmos? Por causa justamente da sua chamada, por causa que ele foi chamado para pregoar o Evangelho e fazer discípulos. Mas ele vai dizer que estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Não é porque eu amo a palavra de Deus, não é porque eu pratico a palavra de Deus que não vai haver dificuldades na minha vida, muito pelo contrário. Eu entendo aqui que João, ele absorve justamente aquelas palavras que o Senhor Jesus Cristo ele disse: eis que vos envio como ovelhas ao matadouro, eis que os envio como ovelhas ao meio dos lobos. Vocês serão perseguidos, vocês serão muitas das vezes injuriados, caluniados, vocês serão massacrados por amor a mim e ao Evangelho. E o Senhor Jesus, ele faz questão de dizer isso, ele faz questão de trazer para os discípulos, para os seus discípulos, essa dificuldade, esses problemas que eles estariam enfrentando, porque do testemunho que dariam acerca dele e porque de guardarem a palavra do Senhor. Aqui mesmo, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 10, olha o que o Senhor Jesus ele vai dizer para os seus discípulos quando ele está instruindo, quando ele está pregando. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então o Senhor Jesus, ele desde o início, ele está dizendo: vai haver luta, vai haver perseguição, vai haver problema. Ele não isentou os discípulos, ele não deu até mesmo essa autoridade, legalidade para os discípulos pregarem o Evangelho sem perseguição, sem dificuldade. Muito pelo contrário, o Evangelho sem luta, não. Jesus, ele logo de início já prega, já ensina para os seus discípulos que vai haver resistência muitas das vezes por parte das pessoas, e eles vão ser perseguidos, eles vão ser caluniados, vão mentir contra eles, porque mentiram contra o nosso Mestre, mentiram contra Jesus, falsas testemunhas se levantaram
para acusar o nosso mestre de blasfêmia, de pecado, de falsa ideologia, né? Mas o nosso Senhor Jesus, Ele nos ensina que mesmo quando estamos compromissados com Ele, somos fiéis a Ele, a nossa fidelidade ao Senhor, ela não nos isenta dos problemas, das lutas, muito pelo contrário. É esta palavra que eu quero deixar para você. Que você venha refletir e meditar sobre isso, mesmo você sendo fiel a Cristo, vai haver luta, vai haver problema, vai haver dificuldade. Nós não estamos isentos de passar por dificuldades. Então, a fidelidade a Deus não nos isenta dos problemas. Então, que você venha meditar sobre isso, que você reflita sobre isso, e é claro que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.